Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Nós estaremos trazendo agora um trecho da entrevista do Eduardo Bolsonaro ao portal Metrópolis. Direto dos Estados Unidos, o ex-deputado afirma que a Lei Magnitsky pode estar de volta aí contra Alexandre de Moraes, a esposa e também a empresa da família. O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim serem inclusas na lista de sanções da OFAC, através da Lei Magnitsky, inclusive membros do Judiciário Brasileiro. Isso já estava ocorrendo lá atrás. E quando os Estados Unidos suspendeu a Lei Magnitsky para com Moraes e a sua esposa, Vivi Bassi de Moraes, ele não o fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, Capelli, todos os ingredientes ainda estão lá. Os relatórios, né, as agências americanas dando ok, reconhecendo que houve violações de direitos humanos, isso tudo ainda continua dentro dos arquivos das autoridades americanas. Basta uma conveniência política para o Trump, o secretário Rubio e o secretário Bassett apertarem novamente o botão e voltar a vigorar a Magnitsky contra essas pessoas. Mas também, para finalizar, eles podem aplicar a atual política do secretário Rubio de cancelamento de vistos, né, revogação de vistos para censores. Então eles podem estender a lista de autoridades brasileiras impedidas de entrar nos Estados Unidos, apenas para citar dois efeitos práticos do que pode estar por vir. Muito bem, só lembrando que autoridades brasileiras tiveram o visto removido. Ministros da Suprema Corte, ministros também do governo Lula estão proibidos de entrarem nos Estados Unidos. Porém, todavia, numa negociação entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos removeu os efeitos aí da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O que começa a se desenhar nos bastidores é que, com o descumprimento de Lula num acordo, você acha que foi de graça? Não foi de graça, não. Há um acordo entre Lula e Donald Trump que não está sendo cumprido. Donald Trump quer que o Brasil receba presos para cumprir pena aqui no país, ou seja, aqueles que são de outros países e foram presos nos Estados Unidos, os Estados Unidos não querem manter essa turma lá, não. Quer enviar para o Brasil, algo que já acontece, por exemplo, em El Salvador, numa parceria dos Estados Unidos com o governo de Bukele. Ele recebe esses presos dos Estados Unidos. Lula, até agora, não sinalizou que vai cumprir este acordo. O outro ponto está relacionado aí à questão das terras raras. Um acordo para que os Estados Unidos financiem empresas brasileiras que já têm autorização para estar atuando, né, com essas terras raras, ou que envie empresas americanas e investimentos aqui no país para a extração, né, desses minerais críticos, coisa que também Lula parece não estar muito afim de concluir essa negociação. É fato que um encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e o governo de Donald Trump, a cada dia está vem sendo adiado cada vez mais. A reunião entre os dois chefes de nações estavam aí para acontecer em fevereiro, se estendeu a março pulou para abril, e agora a última notícia, até pelo clima que está aí entre os dois, Lula e Donald Trump, as informações que temos é que essa reunião não vai acontecer antes de julho. A notícia que saiu é que Lula cancelou aí então e só deve ir ali pelo meio de julho. Pode ser que nem aconteça essa reunião aí esse ano, viu? Então a situação de negociação entre Brasil e Estados Unidos está bem distante de chegar aí a um bem comum. E tudo isso pode fazer com que os Estados Unidos retorne a Lei Magnitsky contra não só Alexandre de Moraes, mas outras autoridades aqui no Brasil. Principalmente agora, a gente precisa acompanhar a movimentação daquilo que aconteceu no Congresso americano, que acabou de emitir um terceiro relatório explosivo, agora indo aí para cima do ministro Alexandre de Moraes, pelas ordens que Alexandre de Moraes deu para a remoção de conteúdo de pessoas que estão dentro dos Estados Unidos. Brasileiros com dupla nacionalidade, que vivem nos Estados Unidos, ou até mesmo aqueles que estavam lá
buscando refúgio e que tiveram aí posts apagados, contas bloqueadas nas redes sociais. E após esse relatório, o conselheiro do Donald Trump, ele mandou um aviso ao Alexandre de Moraes após, como eu estava dizendo, o documento aí dos Estados Unidos. Jason Miller, conselheiro do Trump, reagiu ao relatório que acusa Moraes de censurar cidadãos americanos. E qual foi esse recado, então, do Jason Miller? Vamos lá, então. Segundo o portal Metrópolis, o conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, ele enviou um aviso a Alexandre de Moraes após a divulgação desse relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, que acusa o ministro de censurar cidadãos norte-americanos. O cerco está se fechando sobre Alexandre de Moraes. Miller, ele usou as suas redes sociais, destacando a publicação do Comitê Judiciário sobre o caso. O documento foi revelado pela coluna de Andresa Matias no portal Metrópolis. Outra situação é essa daqui. Governo dos Estados Unidos expressa séria preocupação com censura no Brasil. Até aqui, nós estávamos acompanhando a opinião do Congresso americano, da Câmara dos Representantes, o que seria, a Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Agora, o governo americano, após esse relatório, já se pronunciou. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou ontem, quarta-feira, dia 1º, ter sérias preocupações com decisões judiciais brasileiras que restringem a liberdade de expressão online e com supostas ações do governo brasileiro para suprimir críticos. A declaração enviada ao portal Metrópolis foi feita em resposta ao relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que critica as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinam a supressão de postagem e de contas em redes sociais. O texto, no entanto, não mencionou diretamente Alexandre de Moraes, mas há essa preocupação do governo americano. No governo dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, que é comandado por Marco Rubio, é equivalente ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro. A pasta, que hoje é comandada pelo advogado e também político, ele estava exercendo o cargo de senador, Marco Rubio. Então meus queridos, aí então uma nota também do governo de Donald Trump em relação aí ao ministro Alexandre de Moraes. E voltando, aqui para a situação dentro do Brasil, ontem a Rede Globo, ela acabou exibindo dentro do Jornal Nacional uma matéria sobre Alexandre de Moraes, expondo a proximidade dele com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A reportagem da Globo, do Jornal Nacional, revela os voos da esposa de Moraes com jatos de empresas ligados aí a Daniel Vorcaro. Vamos acompanhar então esse trecho do Jornal Nacional, essa reportagem da Globo, aqui não querendo usar um tom sensacionalista, mas de uma certa forma explodindo aí contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, usaram aviões de uma empresa do dono do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por crimes financeiros. Segundo a reportagem, os voos foram identificados a partir dos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é o da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e contém os nomes de todas as pessoas que foram registradas nas listas de embarque do terminal executivo do aeroporto de Brasília. O segundo é o registro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro foi uma consulta aos donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC. Os dados indicam que dos 8 voos identificados, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual Daniel Vorcaro era sócio através do Fundo Patrimonial Blue. A única exceção, afirma a matéria, é um voo realizado em agosto de 2025, em que foi utilizado um Falcon 2000 que pertence à empresa FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025.
Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Barsi de Moraes afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Além disso, afirma a nota, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. No ano passado, o jornal o Globo revelou que o escritório de advocacia de Viviane Bassi tinha um contrato com o Banco Master no valor de mais de 3,5 milhões por mês, por um período de 3 anos, o que totalizaria 129 milhões de reais. Na nota divulgada ontem, o escritório Bassi de Moraes afirmou também que nenhum de seus advogados conhece Fabiano Zettel e que nenhum integrante do escritório jamais viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. A empresa de táxi aéreo informou que Daniel Vorcaro foi sócio da Prime no período de setembro de 2021 a setembro de 2025 e que Vorcaro não é mais acionista da empresa. Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é apontado como operador financeiro da organização criminosa. O banqueiro é investigado por suspeita de crimes financeiros, corrupção, perseguição a autoridades e jornalistas. Os dois estão presos. No mês passado, Daniel Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, que abre caminho para uma delação premiada. Muito bem, então tá aí um trecho, um corte desta matéria que foi ao ar no Jornal Nacional, expondo aí, então, estas viagens, possíveis viagens do ministro Alexandre de Moraes na empresa de Daniel Vorcaro, que esse nome todos nós estamos ouvindo falar aí com muita frequência. Para você ligado aqui comigo pelo horário de Rondônia, 8h03, 8h03. E Transparência Internacional cobra da Procuradoria-Geral da República investigação sobre a relação de Moraes com o Banco Master. A ONG, a conhecida como ONG, que atua no combate à corrupção, fez uma postagem sobre a falta de reação da Procuradoria-Geral da República diante das denúncias que envolvem o ministro do STF. Aí está uma organização que atua pela transparência, está cobrando, então, da PGR mais atividades. A instituição bancária liquidada pelo Banco Central em novembro é o centro de um escândalo de corrupção que envolve um rombo bilionário em nome de ocupantes de cargos de alta hierarquia na política brasileira. Um deles é o ministro Alexandre de Moraes. A mais recente revelação é de que ele e sua mulher, a advogada Viviane Barsi, voaram ao menos 8 vezes em aeronaves ligadas ao Master. A informação foi divulgada pelo jornal A Folha de São Paulo, que obteve documentos com a confirmação de voos e de passageiros. Em nota, Alexandre de Moraes negou. Em postagem no X, a Transparência Internacional citou esses e outros casos que ligam Moraes ao Master. Além disso, a ONG cobrou a Procuradoria-Geral da República por uma investigação. Olha o texto da Transparência Internacional. A imprensa investigou que a mulher de Moraes tinha contrato com o Master, o valor muito acima do mercado, que teve um aumento patrimonial de 232% em um ano que Moraes frequentou a casa de Vorcaro, que trocava mensagens com Vorcaro, inclusive no dia da prisão, que teve reuniões com o presidente do Banco Central, que a família Moraes voava em aviões de Vorcaro. É o que escreveu a ONG e o que a Procuradoria-Geral da República investigou. Então, essa ONG, ela é chamada de Transparência Internacional, tá bem? Ela está cobrando a investigação da Procuradoria-Geral da República sobre a relação de Alexandre de Moraes com o caso do Banco Master. Em Rondônia, para você ligado com a gente, são 8h05. Nós temos ainda uma programação extensa ao longo do dia, uma programação musical e também com informações. Para você que curte, está muito bem informado, o Jornal da Terra é o seu lugar e a programação da Terra FM ao longo do dia aí com boletins informativos, inclusive está chegando aí muita música boa, chegando aí o nosso
Bom Dia Terra. Um beijão no coração de todo mundo aí do Cone Sul de Rondônia. Muito obrigado a você ligado aqui com a gente. E continue no nosso canal do YouTube. Nós temos um conteúdo exclusivo que vai ao ar apenas no YouTube, beleza? Obrigado a todos aí da Terra FM. Sejam bem-vindos. Esse é o Jornal da Terra, todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Calma, que pra você aqui do YouTube não acabou não, tá bem? Vou só finalizar lá na rádio e aí a gente vai dar sequência por aqui, beleza? Pra você ligado na programação aqui no nosso canal do YouTube, o conteúdo agora é exclusivo pra você que está aqui comigo. Beleza? Sejam bem-vindos aí. Obrigado mesmo a cada um de vocês pela audiência e também pelo carinho aqui no nosso Jornal da Terra. Vamos lá então dando sequência? Beleza, lá na rádio tudo certo. Vamos trazendo então para você mais informações. Mas antes, deixa eu ver quem está comigo aqui participando, quem ainda está aqui no nosso jornalismo. Alusão toda especial aqui para nossa querida Maria Helena. Oi Maria, tudo bem minha flor? Bem-vinda ao Jornal da Terra. Um abraço todo especial também ao nosso querido Fabiano, nos acompanhando aí, ele que é de Brasília, valeu Fabiano. E um abraço todo especial também para Nina, em São Paulo, pro Edson e pra Glares, nos Estados Unidos. Polícia Federal encontra mais de 8.000 vídeos em celulares de Daniel Vorcaro. O material apreendido passa por perícia e pode abrir novas frentes de investigação. O ex-banqueiro está negociando uma delação premiada em Brasília. E tem uma atualização. Vorcaro busca delação rápida para proteger sua fortuna. O ex-banqueiro teme que o acesso a mais de 10 milhões espalhados em fundos antes do acordo com a Polícia Federal e a PGR. Ele tem pressa para tentar salvar a pele dele, tá? Então, está aí e 8.000 vídeos. Isso daqui é muito mais forte do que qualquer delação, não é? Imagine só, 8.000 vídeos. O material está sendo periciado, o material está sendo investigado e há, né, aquela crescente situação de que no celular de Daniel Vorcaro tem uns negócios assim meio esquisitos, né? Uns vídeos assim meio comprometedores, né? E você, qual é a sua aposta? O que será que tem lá? Dizem aí as más línguas ou as boas línguas de que lá no celular do Vorcaro tem gente participando de festinha bundalelê, ou seja, festinhas de orgia, vídeos comprometedores, né? Vídeo comprometedor é meio estranho esse termo, né? Porque às vezes o vídeo nem é comprometedor, né? O vídeo já é uma grande revelação, não é? Uma grande revelação aí, e estão à procura, não se esqueça, viu? A procura não acabou. Estão à procura do tal pica das galáxias do Poder Judiciário. Nem é o pica das galáxias do mundo empresarial, o pica das galáxias da política. O que dizem é que tinha um tal P das galáxias do Poder Judiciário. Meus queridos. E aí? Eu não posso afirmar nada, né? Mas para você, quem será o P das galáxias? Terra estranha com gente esquisita, não é? Brasil caminhando cada vez mais aí para uma possível transparência, né? A gente nunca pode perder a fé que um dia nós estaremos vendo esse Brasil livre de fato e de direito. Essa é a grande verdade. Esse é o nosso Jornal da Terra, agradecendo você pelo carinho, pela audiência de sempre. Você que sintoniza aqui o nosso canal. Não se esqueça, gente, de compartilhar, levar para frente todo o nosso conteúdo. A gente agradece muito a você de todo o Brasil que está descobrindo aqui o nosso canal. Você que não concorda com tudo que nós estamos vendo, você que quer simplesmente se manter muito bem informado, o Jornal da Terra traz para você as últimas notícias, né, do estado de Rondônia
e também do Brasil e do mundo. Esteja aqui na programação da Terra FM e onde você estiver com a gente. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um bom dia também todo especial, uma alusão especial para nossa querida Sunshine, direto dos Estados Unidos. Obrigado, minha querida, sempre nos acompanhando também. E você que está comigo em qualquer lugar aí do Brasil e do mundo, muito obrigado pela audiência. Nosso Jornal da Terra ao vivo, às 7 da manhã, pelo horário local de Rondônia, 8 pelo horário de Brasília. E nós estaremos por aqui destacando para você a nossa programação. Fiquem todos com Deus e até mais. Valeu, Brasil. Obrigado. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.